Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há mais de 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 obras sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então aproveita para já seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com Pedro Alfonsin. Ele é sócio do Alfonsin Advogados, tem 18 anos de formado e é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é o atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e tem uma participação no livro Direito Desportivo, Tributo a Marcílio Krieger, compondo um dos artigos da obra, A Tutela do Torcedor. E ele é pós-graduado em Direito Civil Aplicado pela URGS e em Direito Desportivo pelo SESUSC do Rio Grande do Sul. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, o Alfonsin Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Pedro, que legal poder te receber aqui no Papo de Sócio. Seja muito bem-vindo aqui. A gente já se acompanha profissionalmente há Sim, muitos anos, muito seja bom. por OAB, seja por, enfim, né, É. os eventos. Então, dá o teu inicial aí para a turma para a gente poder conversar. Bom, Lara, primeiramente, aí, boa tarde a ti, parabéns por mais esse projeto. Eu vinha comentando antes, como tu tem uma reputação construída aí, né, dentro dessa trajetória de gestão de escritórios e outras pontes afins que servem para os advogados melhorarem pessoalmente também suas estruturas de escritórios. Então, dentro desse outro projeto, eu fiquei muito contente de receber esse convite teu, para que a gente possa aqui trocar essa ideia de conteúdo sobre carreira e também poder compartilhar com os colegas aí um pouco da nossa trajetória e dos nossos pensamentos sobre a nossa profissão e permitir aí também ter os teus conhecimentos aí conosco. Não, show de bola. Nossa intenção aqui no Papo é trazer advogados de todo o Brasil que têm uma história, né, Sim, Pedro? Então, esse país do tamanho que é, as advocacias são muito diferentes. Você está no Sul, que é um modus operandi sim, total. totalmente diferente de Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E é muito legal, porque a gente acaba ficando com uma biblioteca de cases, vamos dizer assim, É, dentro desse nosso papo de sócios aqui, que é sim, muito útil, né, para quem assiste. E aí eu sim, gosto de sempre perguntar o seguinte: você já está aí com quase 20 anos de estrada, né? Com sim, uma advocacia muito consolidada aí no estado, fora, uma atuação sim, institucional forte também, mas eu não sei a história do Pedro estagiário. Como é que sim. foi isso? Como é que foi lá no começo? Como é que você escolheu tudo que você escolheu para chegar aqui nesse momento? Legal, legal, Lara. Assim, a minha ligação, efetivamente, muitos colegas têm um pouco isso, com o direito vem desde pequeno, né? Eu costumo brincar que no início, até os 11 anos, a pessoa que eu queria ser jogador de futebol, né? Até descobri que eu não tinha nenhum talento para aquela profissão. E depois eu já me via como advogado, em decorrência um pouco da estrutura do escritório do meu pai, a trajetória lá nos idos quando no final dos anos 90, né, quando eu iniciei a faculdade, procurei aí seguir um pouco essa trilha, muito apaixonado pela profissão e acreditando que um advogado pode ser um fator de desenvolvimento da sociedade e a gente pode contribuir com o Brasil aí através de conhecimentos jurídicos, através da nossa instituição. E por aí eu persegui um pouco lá no início como estagiário, continuo sendo um sonhador, mesmo sabendo das dificuldades hoje macro, né, que vivem que vive a nossa profissão.
eu sou um eterno entusiasta da advocacia. Não, show de Sim, bola. e aí falando um pouco Família dá pessoalmente, né? esse gás, É, né? é, falando um pouco pessoalmente, né, da questão de estágios, até estava comentando, eu acho, com a minha filha. Minha mãe tinha uma pequena construtora lá quando eu estava na faculdade, e comecei fazendo assessoria jurídica ali. E aí fiz alguns intercâmbios e tal, e aí voltei e iniciei também dentro da estrutura do escritório aqui do Alfonsin Advogados, a trilhar um pouco esse conhecimento. Naquela época, era totalmente distinto do que é hoje. Então, era aquele estágio de foro, né, de todos os dias para o foro, retirar cópia e questões burocráticas de cartório, mas que a gente adorava aquela, digamos assim, aquela correria da época. Isso dava muitos skills voltados para soluções de problemas, né? Que talvez sejam algo que alguns conhecimentos que não podem ser retirados de nós ou que uma modificação legislativa aí não nos tire de mercado. Então, essa vivência de fora, eu tive estagiando também no escritório do Dr. Eduardo Ferrão em Brasília, uma época, logo que saí da faculdade, início de faculdade também. Passei 2 meses lá com eles, aprendendo um pouco sobre tribunais superiores. E então, dentro desse quadro geral, me forjei na faculdade um pouco voltado, acreditando sempre muito que ficar somente na parte dos estudos especificamente, talvez não seja suficiente para ser um grande advogado. Então, além da questão de ter uma boa bagagem doutrinária, também a gente tem que ir um pouco para a rua, que essa é uma característica um pouco do advogado. Não, e aí, com essa visão, como é que você foi escolhendo o que estudar depois, né? Já no Sim, mercado, já forma. Aí você vem para o escritório do teu pai, já direto, ou você sim. passa antes por alguma outra Não, experiência? aí, assim, Lara, eu acho que qual passagem é interessante, né? Eu acho que já naquela época a gente já olhava um pouco para o que a gente chama de estelionato educacional em relação ao número de bacharéis e advogados hoje no Brasil, que é um problema que a gente convive, e já lá em 2005 isso já era uma realidade, e a gente tinha que procurar algumas formas de diferenciação dentro da carreira da advocacia. Então, logo que eu saí da faculdade, eu procurei fazer uma pós-graduação em Direito Civil, que é óbvio que dá aquela bagagem para que a gente tenha um conhecimento, quem está no direito privado talvez seja a nossa Constituição, né? Digamos assim, e aí na parte, e na URGS, aqui na nossa Faculdade Federal, e na época Direito Desportivo era uma matéria que estava iniciando, né? Fiz pós-graduação em Direito Esportivo, e aí eu sempre me considerei bastante empreendedor, entusiasta. Eu criei grupos na época de direito desportivo, era por e-mail, né? Não existia grupos de WhatsApp. Então se reunia gente de todo o Brasil, advogados de todos os clubes e fazia um barulho grande. E aí iniciei também a trajetória, digamos assim, institucional na ordem dos advogados como membro dessas comissões, e aí também o direito desportivo me dava muita visibilidade. E eu também criei, à época, uma passagem interessante e curiosa, um site chamado gazetajuridica.com.br. Isso naquela época, acho que durou uns 3 anos, mas enquanto durou, eu fiz bastante barulho com aquilo. Era uma e quando eu criei antes do Gazeta Jurídica era pedroalfonsin.com.br, e aquilo dava ao menos para as pessoas aqui da comunidade, digamos assim, né? Algo que eu até me arrependo de não ter prosseguido depois, mas dava um posicionamento, ao menos a pessoa tinha algum destaque, assim. Eu me dedicava muito à publicação de artigos e notícias e tal, e aquilo dava um volume bacana também de conhecimento para quem estava iniciando a carreira na advocacia. Então, fiz esse início da trajetória, aí teve até uma passagem aí, depois, por certas circunstâncias, o Cláudio Lamarck, que depois veio a ser presidente nacional, era presidente na época, me colocou como presidente da comissão jovem, aí também, ao menos vitrine,
foi algo que nunca me faltou, né, dentro dessa trajetória aí, dentro desses colegas. Então, eu sempre tinha essa característica de poder colocar aí algum papel de algum pouco protagonismo na época dentro dessa estrutura para quem estava iniciando a carreira. E focando minha atuação dentro do escritório, isso 2005 a 2010. Aí eu comecei a ter meus próprios clientes, um pouco dissociado dentro do escritório, buscando ter aí uma vida um pouco mais independente dessa estrutura. Mas foi assim que se iniciou aí, foi desenhada as questões pessoais minhas, né, e também dentro da estrutura do escritório, como advogado júnior, como, né, e depois procurando ter uma carreira um pouco solo, mas sempre dentro do escritório. E engraçado como que você vai parar no direito desportivo, né? Você tinha o sonho de ser Sim. jogador de futebol, aí você vai para o É, direito. Não sei se isso está conectado ou se foi uma não, questão de tem assim, Lara, oportunidade. efetivamente eu pensava agora, conversando contigo, né, me veio um pensamento que na época eu tinha, olha, eu leio tanto, acordo todos os dias de manhã, na época era o jornal físico, né, acordava mais cedo na época da escola para ler como é que estavam as coisas do meu time e tal. Qual que é o seu time mesmo? Eu não vou É a cometer o erro Internacional. de. É, Tá, eu ia chutar o Inter, mas eu falei assim, será é, que não é? Eu não vou chutar. sim. E, e eu tinha essa, e acho que tens razão em apontar, sim, essa vontade de viver aquele ambiente, né? Do esporte e tal. Mas sabendo, né, que isso tem, a não ser poucos profissionais, um esgotamento, digamos assim, que eu penso, ao menos, que você ficar dependente de um nicho muito específico, às vezes pode virar um pouco refém disso, né? A não ser que tenha algo um pouco maior por trás, mas tu acabas também ficando, acho que sim, acredito muito nas questões de nicho, mas também acho que tu tem que ter saídas de escape para tua carreira e também tu tem que estar, como a gente havia comentado antes, pronto aí para fazer algumas rotas de fuga ou rotas de crescimento mesmo, utilizando esses espaços que a gente tem, né? Aquela velha história, né? Você não pode colocar todos os seus ovos, todos, absolutamente todos os ovos Exatamente. numa cesta só, né? Mas É, obviamente que te serviu muito esse momento ali, onde você estava num gás enorme para, enfim, muito. desenvolver, e fazer grupo e criar site e tal. Isso realmente, 2005, não era todo mundo que fazia isso. Hoje é um pouco diferente, mas em 2005 é, não tem assim. Exatamente. Hoje não foi algo bem assim destacado à época. Então, cheguei a advogar para a Federação Gaúcha, para clubes e até hoje faço, né? Não é que eu esteja absolutamente distinto dessas áreas de atuação, mas na época para grandes clubes brasileiros e grandes áreas com projetos importantes na época, o que se fala muito hoje de fundos de investimento. A gente trabalhou com a XP na época para montar fundos de investimentos, na época do que se chama de direitos econômicos, que aí veio a regulamentação interna a modificar, mas se aprendi muito sobre setores, porque eu acredito um pouco, Lara, entrando um pouco dentro do assunto geral, que o advogado é muito, por exemplo, eu não acredito tanto nessas divisões quando a gente fala dentro da profissão, estanques, direito trabalhista ou direito civil, porque eu acredito um pouco mais em setores setores econômicos, né, como o esporte. Aí tu tem dentro do esporte, tu tem diversos setores aí que o advogado pode atuar, ou várias doutrinas, né, aí passando pelo trabalhista, mas tu não pode te furtar ter conhecimentos mínimos dessas outras áreas para poder fornecer um bom serviço. Afinal, o teu cliente te vê como um advogado. Quando ele pergunta uma questão jurídica, tu tem que ter ao menos uma noção importante ali do que está se falando. Sem sombra de dúvida. Esse é um posicionamento, ele é muito relevante. Primeiro, porque você começa a entender muito bem a fala do teu cliente.
Você vai sim, entendendo o dialeto dele, que às vezes é um dialeto. Então, quem atua no agro tem um dialeto próprio do setor. Você vai para a questão do esporte, você tem dialetos próprios ali que só quem está convivendo o tempo todo entende com mais profundidade, tá? Então, se você vai muito específico, sem condição de ter uma visão lateral do direito, e é isso que você falou, né? sim, Dominar o cível, dominar o trabalhista, vai ter assunto tributário, ter assunto de contratos, sim, vai ter várias coisas ali para você poder sim. agregar valor, né? Eu acho que esse é o princípio. É um pouco isso. E aí também, não me referi, mas o setor do agro, efetivamente, meu pai aí é uma pessoa que tem é uma referência nacional do setor, se dedicou, é uma autoridade, tem uma reputação dentro dessa matéria, né, do agro. E, obviamente, eu herdei um pouco isso e também a paixão pelo setor, e a gente atua aí dentro das cadeias, né? Também são, a gente fala um pouco, o agro, mas também isso aí é algo absolutamente amplo, né? Então, desde o produtor rural, da indústria, dos suplementos, então, uh, são várias as áreas, e isso é uma paixão que eu tenho, poder frequentar diferentes assuntos, até mesmo durante o próprio dia, né? Tipo aquela figura do ator mesmo, né? Que às vezes está fazendo papel de vilão, né? Porque um ator que só faz comédia, por exemplo, ele fica muito limitado, né? Um ator que só faz. Então, às vezes, durante o dia, a gente está tratando de uma disputa societária, que tem suas nuances, ou tu pode estar tratando de um alongamento de dívida, ou uma negociação com o cliente. Então, isso, e até um lema que eu assumi para mim essa semana, né? Que a vida em movimento, ela é mais gostosa, né? Assim, da gente poder estar olhando novas figuras assim durante todos os dias, assim, a gente ou novos lugares, novas pessoas, nos deixa a nossa vida mais rica e interessante. É porque força você sair da zona de conforto, né? Se você faz a É, mesma coisa todo santo dia, fica fácil porque você domina tudo ali, mas a novidade, sem dúvida, te exige, né? E essa sim. exigência, ela te faz crescer em vários aspectos, né? Hoje, teu papel no escritório, Pedro, como é que tá? Hoje vocês são quantos aí? É uma boutique focada Sim, no agro ou tem outros sim. segmentos? Como é que vocês se posicionaram? Hoje nós temos 5 sócios e aí tem mais 4 advogados e 3 estagiários. É um escritório bem pequeno. Nós não temos, às vezes eu brinco, a gente sempre resiste à tentação de crescer muito, né, Lara? Porque também aí tu te exige uma captação muito forte, aí pegar coisas que não é o nosso DNA, né? Então, acaba que, óbvio, isso não é uma desculpa para não querer crescer mais, etc., mas a gente gosta de um crescimento que seja orgânico, mas sem sair do nosso DNA, né? Então, hoje, a gente está fazendo um papel de um pouco, nesse momento do escritório, meu pai está com 77 anos, né? Então a gente tem essa responsabilidade de levar essa reputação adiante, né? Mantendo também nome, e meu pai espero que trabalhe aí por muitos mais anos, mas a gente tem esse papel aí de conseguir manter a peteca, sem deixar a peteca cair e crescer ainda mais. Então, hoje a gente é alguém que tem um escritório que é um escritório de referência no Rio Grande do Sul, né, para causas estratégicas, de contencioso. Nós somos referência nacional dentro do setor de agronegócio, de uma maneira geral, e levamos muito, tendo em vista esse nosso papel como um todo, a gente tem uma demanda importante nos tribunais superiores, junto também a gente atende alguns colegas aqui do estado e de outro Brasil para levar soluções nos tribunais superiores. Então, um pouco assim, te passando de uma maneira geral, é óbvio, aí dentro da parte, na parte que nós podemos chamar assim de consultoria, nós temos um papel que é relevante, mas nós não somos, e aí te abrindo o coração, tão bons quanto outros escritórios, e também talvez assim seja mais caro
do que outros escritórios dos colegas que eu acompanho que estão preparados para isso. A gente tem alguns clientes mais estratégicos para nós e para eles que a gente atende na consultoria, mas eu vejo que alguns outros, e aí não acompanho tão de perto, mas eu vejo que tem hoje essa figura dos escritórios de massa de consultoria, né? Um pouco assim, muitos advogados atendendo muitas empresas, e aí talvez seja para as empresas melhor contratar algum desses outros escritórios, os colegas, do que nós. Forte, então, é o contencioso. Vocês são bons de Isso. tribunal e é esse que é o foco, né? Tão importante, né, saber disso, né? Porque você vai falando não para aquilo que realmente não interessa e É, mesmo considerando assim a reputação do teu pai, de toda a história do escritório que você faz parte, os outros sócios também, o quanto que é importante se manter fiel àquilo que realmente a gente sabe fazer, né? Porque é isso que vai te dando essa envergadura. um contencioso estratégico ele mexe, exige, né? E também a questão da preservação da margem da empresa, né? A margem de ganhos, efetivamente, ela é importante, né? E no momento que tu tem um custo que seja muito elevado, fica ruim para todo mundo, né? Digamos assim. Então, é algo um pouco diferente, por exemplo, que eu brinco, né? O restaurante tem que ter ali um cliente todo dia e torcer para que o cara venha todo dia no teu história. A gente, às vezes, pode passar aí 15, 20, 30 dias sem ter um cliente grande novo que nos interesse, mas acaba que a gente consegue ter um fluxo aí bacana durante um back record bacana de trajetória nos últimos 15 anos aí, que nos dá a segurança de prosseguir no futuro e também bons resultados, entregando bons resultados para os colegas, bons parceiros, né, que a gente traz também para dar soluções para os clientes. Então, a gente está bem posicionado, nos sentimos confortáveis, mas mas com ambição aí sempre de crescer e de procurar estar na rua para poder trazer soluções para esses clientes de uma maneira geral e novos clientes, né, que porventura bem. Ah, com certeza, isso sempre, né? É não parar de É, pedalar a bicicleta porque para ela não desequilibrar, né? sim, Eu não posso deixar de te perguntar, até porque aí entra no meu terreno, né? Como é que vocês se sim. administram no escritório, Pedro? Tem uma estrutura? Como é que vocês se veem fazendo essa gestão, pensando nessa questão do teu pai, sabendo que, óbvio, né? A gente sabe que não dá para exigir dele o mesmo pique de quando ele tinha seus 50, Sim. 55. A gente tem que dar essa folga. Como é que vocês fazem essa gestão? Lara, assim, a gente tem assim, óbvio, tem o setor administrativo, né, cobrança, etc., né, dentro da parte interna, mas a gente não tem algo bem desenhado, assim, eu te confesso, de uma maneira geral e global, assim, com organograma muito claro, ou alguns pontos, assim, que eu possa te dizer que a gente não tem espaço para melhorar, né, então a gente deixa até, por exemplo, eu vejo que os escritórios são mais preparados em redes sociais, essas coisas, a gente acaba não transmitindo um pouco as vitórias, o escritório, etc., de uma maneira tão direta assim. Óbvio, todos nós temos nossas redes sociais, divulgamos o nosso trabalho da maneira dentro do quadro aí do código de ética da nossa profissão, Uhum. mas não tem assim uma estrutura. A gente já teve muita época, a gente tinha, por exemplo, assessoria de imprensa, às vezes dois profissionais dentro do escritório, outros setores era um pouco mais inchado. E aí a vida também, né? Hoje em dia, as pessoas ficaram um pouco sem função, elas tinham eu vejo isso muito, a questão do motoboy, aí tu tem não sei quem. Infelizmente, a realidade trouxe até uma possibilidade e uma necessidade de tu enxugar, porque também tem uma pessoa sem função, não é legal para a equipe, né? Então, apesar de ter um aumento de resultado, a gente teve um enxugamento até do quadro, assim, em geral, nos últimos tempos, né? E isso nos dói muito para as pessoas que saem, mas
mas acaba sendo mais eficiente a máquina e nos permite olhar o que, que a gente precisa para o futuro. É que a tecnologia, né, ela transformou completamente a forma do trabalho, né? Não precisa mais fazer rua, por exemplo, no caso do Não. motoboy, você não vai mais a banco, você não vai levar um É, papel no correio, mas enfim, ele busca, né? Então, se você tem assim uma alteração, principalmente pós-pandemia, que isso inclui até os profissionais da área jurídica, né? Que hoje você pode ter advogados trabalhando para o teu escritório em qualquer parte do país, né? Então, isso mudou muito a arquitetura das escolhas dentro dos escritórios, né? E e isso Lara, te é dá verdade, condições, né? é impressionante assim, né? Nós não tivemos essa experiência, mas eu converso com alguns outros colegas que têm essa experiência de simplesmente não ter a pessoa fisicamente dentro do seu escritório, né? Que também tem uma vantagem, porque tu tem nas relações humanas alguns atritos, nem chamaria de atritos, mas algumas questões que se a pessoa te entrega só o trabalho, às vezes é mais eficiente do que ela estar contigo e aí ter as decepções de ser cansativo, sair da sua própria residência, ou o convívio às vezes não é o mais harmonioso. Então, isso também é algo que nós estamos olhando aí, né, dentro da captação de novos talentos, que é um dos pontos difíceis hoje, né, dentro da nossa profissão, apesar do número de bacharéis. É que uma coisa não está correlacionada à outra, né? Aquilo que você falou antes, existe um estelionato que foi se Educacional. agravando, né? Que foi se agravando fortemente na última década, Sim. principalmente. E você tem quantidade de pessoas, mas não tem necessariamente uma qualidade que você possa facilmente acessar, né? Eu até fazia, Lara, se me permite fazer uma digressão rápida aqui, a tríade do apocalipse, né, que é o número de advogados e bacharéis, né, a morosidade do poder judiciário, que te dá uma desconfiança para o cliente em relação à própria estrutura jurídica, ou seja, um processo que dura 20 anos aí acaba sendo absolutamente ineficiente para as empresas e para te conseguir dar esse resultado, então é um desafio a se vencer. E aí, por outro lado, entra o próprio processo eletrônico e inteligência artificial também, que asfixia o mercado de trabalho como um todo, desses novos colegas advogados. Então, essa que se chama de tempestade perfeita, né? Essa estrutura, ela é efetivamente algo que os colegas têm que enfrentar, quem está começando a carreira agora, mas isso, como tu está dizendo, não significa que esses colegas estejam mais preparados ou tenham mais talentos aí para dar suporte a essas ações estratégicas, contencioso estratégico, para dar um bom suporte. Uma coisa que eu acho muito interessante da tua trajetória é que você está à frente da Caixa já há algum tempo, né? Hoje Sim, você está só no Rio Grande do Sul, né? Mas você já esteve na sim. Nacional. Eu fui coordenador nacional, apesar de não ser tanta experiência na nossa profissão, mas já dentro da Caixa de Assistência eu tive duas gestões como vice, aí depois fui coordenador nacional na gestão passada da OAB no meio da pandemia, então acompanhei muito os problemas da advocacia durante a pandemia, e agora também prossigo como presidente estadual aqui do Rio Grande do Sul, então tenho essa visão também pós-pandemia, né, esse momento que a advocacia vem vivendo, um pouco também misturado aí com a situação econômica do país e outros pontos aí que a gente pode acompanhar, né? E essa proximidade, né? Eu acho que diferente de muitas outras pessoas que não têm essa posição de enxergar os problemas reais, né? Porque na Caixa vem, de fato, os problemas reais da advocacia, né, Pedro? A Sim, tua visão, carreira, mudanças, os impactos dessa tríade do apocalipse que você trouxe aí, sim, você sente lá na ponta, né? O que que você tem total. visto nessa atuação de caixa, assim? Como que é a tua visão, da advocacia é essa mais de Sim. caixa mesmo? Como você vê? Eu vejo, Lara, assim, né? E aí eu acho que só para dar um exemplo prático, para não ser muito cansativo aqui, né?
Nós temos um momento pré-pandemia, onde os colegas do interior do Brasil, onde eles se encontram 60% ou 70% da advocacia nacional, tinham um costume também de viver de diligências, ou grande parte dos colegas eram contratados ou para fazer uma fotocópia e participar de uma audiência, né? E hoje tu tens a possibilidade de audiência online e tu não tem mais praticamente fotocópia em fórum. Então, esse dinheiro que foi, por exemplo, que os colegas, que os escritórios ou as grandes bancas de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados repassavam a esses colegas no interior do Brasil, acabou migrando. Então, se tu atende uma grande carteira de uma grande empresa hoje, tu consegue concentrar tudo dentro do seu próprio escritório sem precisar fazer essas contratações. E isso é só um exemplo, mas é um exemplo significativo de colegas que simplesmente ficaram sem renda e possibilidade dentro dessa estrutura, e essas causas mais importantes acabam indo para esses grandes escritórios. Nós vemos, então, eu vejo com entusiasmo essa questão das redes sociais para esses colegas mais que trabalham individualmente, algo que lhe permite divulgar, que tu não tinha antes. Vai fazer uma publicação em jornal, mas era algo um pouco disfuncional, né? Hoje a pessoa, eu sou profissional, direito previdenciário na cidade tal, né, focado e tal, a pessoa consegue ao menos se posicionar um pouco mais para conseguir essa rentabilização interna dentro das suas próprias comunidades, mas efetivamente esses colegas tiveram que se reinventar. N escritórios fecharam as suas portas durante a pandemia, então os escritórios físicos migraram muito para home office ou escritórios compartilhados, mas eu acredito que muito home office, né, hoje no Brasil, de colegas que atuam individualmente. E dentro dessa perspectiva, mas o fato inegável é que a renda se concentrou mais e talvez de uma maneira geral tenha diminuído de uma maneira geral para a advocacia como um todo. Então, isso também tem pesquisas, né, sobre a média de renda da advocacia. Nós fizemos essas pesquisas quando éramos coordenador nacional das caixas de assistência, junto à Datafolha, por exemplo, que demonstram uma renda bem baixa, né, para os advogados, uma renda média aí de 4, 5 mil reais. Isso aí é algo que, que nos leva a crer que muitos colegas têm uma segunda profissão, né, ou a advocacia é uma segunda profissão, né? Então, o colega às vezes é motorista de Uber e vive, ou daqui a pouco é cabeleireira e é advogada. Isso é uma realidade hoje, decorrente desse estelionato educacional, justamente, que são as escolas que não estavam preparadas para dar um suporte, ou às vezes uma escolha de carreira que não foi adequada, que não lhes permitem dar um impulsionamento que eles esperavam ter quando fizeram a faculdade de Direito. Então, esse rumo desses colegas durante essa trajetória fazem muitos procurar a Caixa de Assistência, como bem referisse, e muitos nos falavam, à época da pandemia, falam até hoje, eu não queria estar pedindo um auxílio na Caixa de Assistência, eu queria simplesmente que o Tribunal de Justiça deferisse o meu alvará que está pronto, mas os fóruns estão fechados, né? Então, isso tira um pouco da dignidade dos colegas, mas foram milhares de pedidos de auxílios durante a pandemia. Só na Caixa de Assistência do Rio Grande do Sul, nós destinamos 5 milhões de reais em auxílios para colegas específicos de todo gênero, esses auxílios, né? Mas isso aí é mais ou menos o que durante 3 anos a gente dedica aos advogados que estão passando por certas dificuldades econômicas. E aí tem histórias muito tristes de profissionais liberais que a gente não é que nem não se prepare para uma aposentadoria, mas que não tem condições de dinheiro para uma sobrevivência momentânea, mas acaba em algum momento tendo dificuldade e não consegue nem atuar na sua profissão. Então, assim, efetivamente, quando eu falo dessa tríade do apocalipse, etc., é algo que reflete diretamente no bolso dos colegas. E aí, quando a gente fala em bolso dos colegas, isso significa menos independência profissional, né? Então, quando vai um advogado que, infelizmente, daqui a pouco ganha R$ 2.500,
você compreende que ele não tenha uma grandeza que ele deveria ter na frente de um magistrado, né? Né? Então, isso lhe retira um pouco não digo nem de autoridade, mas um pouco até um pouco é o que eu falo na caixa de assistência, que a gente estaria um pouco para dar dignidade profissional, né? Alguns colegas sem dinheiro para comprar um computador. Então, essas questões assim que a gente vê dentro da profissão nos faz pensar da importância aí da gente permanentemente estar construindo novas soluções e que esses colegas também utilizem o sistema OAB para dar um impulsionamento dentro das suas carreiras. Né? Quando Como aí, você... Desculpa. tá bom. Não, é isso aí, pode, desculpa, eu que te peço. Quando você se depara com isso, né? Porque você é um advogado jovem, né? Você está aí com Sim, seus 40 e poucos anos, imagino, mais é, ou menos, né? 43. Então, Jovem. assim, quando você... Mas você teve contato com essas questões da Caixa e a realidade que às vezes fica distante da vida da grande maioria da advocacia que está ativa e tudo mais. Como é que isso bate para o Pedro profissional, assim? Você reflete isso, Pedro? De que maneira assim, isso chega a afetar a tua advocacia, assim, em questionamentos, isso chega até aí? Sim. Ou é mais aquela vontade de você falar assim, não, que bom que a gente tem uma condição de estar à frente de uma caixa, que tem como ter uma voz junto à OAB Nacional, enfim, para poder fazer algo por esses colegas, né, que já estão aí no Não, mercado. sim, não, é algo um pouco que a gente pensa, assim, eu acho que a ordem, ela dá, e aí tu conhece muitos amigos, né, lá no Brasil inteiro, que são apaixonados pela ordem, mas ela dá uma musculatura profissional e nos ensina a ser um apaixonado pela nossa profissão, né? Então, a gente tem alguns colegas mais antigos que cunharam uma frase aí da gente que na ordem todas as funções são gigantes, né, digamos assim. Então, ser presidente da Caixa de Assistência me honra muito, mas também futuramente como membro de comissão ou como fui no passado, membro de comissão, contribuindo pela ordem, eu acho que nos faz conhecer a nossa profissão, auxiliar os colegas e admirar. Então, mas algumas vezes a gente tem alguns dias tristes, né, acreditando um pouco menos na nossa profissão. Óbvio que a gente tem condições de frequentar o outro lado e ver uma glamorização e conhecer colegas também que souberam fazer da advocacia aí um super sucesso, né, e muitos qualificados. Óbvio que tem esses dois lados, mas a gente conhece problemas com muitos problemas pessoais, problemas de saúde mental, e eu pessoalmente tenho uma satisfação pessoal de ver que algumas coisas, como por exemplo telepsicologia, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 1.000 consultas por mês só em telepsicologia. Então, óbvio, com o momento que a gente pensa que a gente está auxiliando, de certa forma, que eles estão utilizando essa plataforma através de algo que é um trabalho que eu tive uma participação, me conforta, né, pessoalmente, ter tido participação nessa construção. Estou te dando um exemplo de tantos, mas saber que a gente pode contribuir aí dentro dessa trajetória, não só do que eu faço diretamente na Caixa de Assistência, mas citei aqui o Cláudio Lamar, que faço questão, hoje o Leonardo, o irmão dele, fazendo um trabalho excelente, fez toda a construção do novo Código de Processo Civil. Então, eu tenho do Simples Profissional, também junto com o presidente Marcos Vinícius, mas essa trajetória, essas entregas nos dá uma certeza de que se não fosse o nosso trabalho, a nossa profissão estaria bem pior, sem dúvida alguma. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com todas as críticas, com que tudo tem, né, seus lados positivos, negativos, é um grupamento de pessoas, É, é, né, pelo Brasil todo, mas eu não tenho a menor dúvida do que você está falando. A gente, através da OAB, eu concordo que a gente se apaixona ainda mais pela nossa profissão. E o quanto eu acho que esse é um recado até para quem está ouvindo a gente, né? Se você sim. não participa, participe. É, Vá para as comissões, né? Interaja com outros colegas, né?
eu tenho certeza, óbvio, depende muito do caráter talvez não, mas das características pessoais das pessoas. Óbvio que eu não estou dizendo que cada um tem a sua construção de trajetória, mas eu acho importante, né, dentro de uma subseção, por exemplo, um advogado poder estar junto aos colegas e saber o que está acontecendo, e colegas de outros municípios, para trocar ideia dentro da sua área de atuação. E eu vejo o direito muito legal essas comunidades que elas são criadas, a Comissão de Direito Previdenciário Nacional, eles fazem amizades no Brasil inteiro e vão em congressos, direito eleitoral, direito desportivo, eu vejo a criação, a gente pode frequentar, né, direito de família, esses grupos assim. Hoje, aí já dentro dessas outras áreas, a Comissão da Mulher, agora vai ter uma conferência muito bacana, né? A gente vê a Dani aí no STJ, as mulheres com muito orgulho, né? E a Dani também, nós, todos nós, mas as mulheres ainda mais, por ter levado ela hoje, ter aceito essa missão de ser ministra do STJ. Então, dentro dessas construções, eu acho que as pessoas que estão um pouco descrentes, acho que também deveriam dar à ordem a chance de demonstrar o que pode influenciar dentro da sua vida pessoal e também da sua carreira, né? Então, eu acho que esse recado é importante. Algumas pessoas torcem o nariz, outras não, mas aí cada um tem a sua trajetória. Claro, mas é aquela história, né? Num grupo de colegas, para Sim, você mudar alguma coisa, você tem que estar lá dentro, tem que estar participando, ajudando. Esse é o processo, né? Cada um traz a sua força para um grupo maior, e quando a gente pensa em OAB, num trabalho totalmente voluntário, né, Pedro? Que é uma dedicação de tempo, de pensamento, de conhecimento, para a gente fazer coisas melhores para um todo, né? Essa participação ela é fundamental. Eu acho que é sair do escritório para ter algum tipo de né? participação na ordem, né? Eu acho que isso é muito relevante. E no Brasil, eu até acho, assim, vou falar algo que talvez não falasse em outro lugar, mas hoje no Brasil, o mundo jurídico, sem dúvida, é protagonista, né? Então, dentro do cenário político, no cenário a gente vê o mundo jurídico como protagonista, né? Então, esse caráter de essa influência, às vezes a população não percebe a influência da ordem no legislativo, no próprio poder judiciário, obviamente. Então, assim, talvez hoje eu acredito que até que os empresários deveriam ter mais voz dentro da sociedade, mas certamente os advogados, isso é catalisado muito pela Ordem dos Advogados, eles têm muita voz dentro da sociedade, influência nas decisões. Então, aí todas as reformas que ocorrem, né, dentro desses debates em diversos setores, reformas legislativas, os advogados são protagonistas e dificilmente conseguem fazer isso fora da Ordem dos Advogados. Sem sombra de dúvida. É presença obrigatória, né? Não tem como pensar em nada que não tenha um efeito jurídico, Sim, exatamente. e aí que precisa ter quem conheça do assunto para poder ajudar quem não conhece, né? Esse que é o grande mote dessa história, né? Sim, Quando sim. você olha, Pedro, já assim, eu acho que a gente poderia ficar conversando sobre esses assuntos assim É, por várias vamos horas, né? voltar Acho para que a nossa é um pauta aqui. assunto muito, mas eu acho que faz parte da Sim, pauta, claro, né? claro. Você está dentro do sistema, é muito importante você trazer a tua visão, coisa que Sim. talvez quem nos ouça não tem. Então, acho que isso é sempre positivo, assim, né? E faz E, parte e da tua história. Eu acho que esse que é o sim. mais relevante, né? Lara, eu estava olhando aqui nosso sumário, né, digamos assim, dos temas. Eu queria dar um exemplo de algo que foi bacana. Eu tive em São Paulo essa semana, participando do CEO Conference do BTG, né? Foi um evento assim, estavam os ministros de Estado lá e estavam os grandes empresários, ou CEOs assim de empresas hoje que são chaves dentro da economia. E também um pouco assim, eu acho que essa experiência retrata um pouco do que eu havia comentado antes, a questão dos setores e também das profissões, né? A gente vê os advogados pensando em novas áreas de atuações, então a gente vê esse tema das concessões, aí quando a gente fala de saneamento, até fiz uma palestra sobre saneamento lá no Conselho Federal ano passado, demonstrando um pouco
a importância de setores hoje que vão receber quase 700 bi de investimento no Brasil, né? Eu vejo que nos próximos 10 ou 15 anos, com finalidades muito nobres, que é a universalização do saneamento. Então, eu vejo como eu disse, nós estarmos muito estanques dentro de uma área de atuação e não olhar, e aí reclamar que existem muitos advogados, etc. Eu fiquei muito contente. A pessoa falou, mas eu vou lá assistir um congresso, vou perder tempo, poderia estar dentro do meu escritório. Mas a verdade é que abre muito assim então eu estava olhando aqui a questão de como é a sua agenda, né? Então a gente sempre vou para São Paulo uma vez por mês, uma vez para Brasília, e procuro aí, é óbvio, para outras localidades do país, no interior. Ontem tive aqui num evento também no interior do estado, mas mas eu procuro estar sempre em movimento, como a gente tinha comentado antes ali, né? Então, estar com colegas e manter esse relacionamento muito ativo, não basta simplesmente fazer o que se chama de networking, né? Mas esses relacionamentos antigos, dessas parcerias mais duradouras, eu acho muito bacana a gente poder estar e conhecer colegas de outros países. Então, e também conversar dentro da área, se a pessoa tem a oportunidade de conversar com os promotores, conversar com os juízes, fora da zona dos seus escritórios, para saber que também não é mil maravilhas a profissão deles, né? E conseguir construir juntos soluções aí para o ordenamento jurídico como um todo. Então, a gente tem que dar a nossa contribuição para o nosso país dentro dessa agenda. Então, a gente procura aí estar... e aí entra um pouco no tema do autodesenvolvimento, que eu penso também um pouco assim, tentando colher esse crescimento acadêmico, um pouco olhando também para os setores, e aí, a partir dos problemas que tem o cliente, procurar dar as soluções, e não o contrário, eu ter as soluções e tentar adaptar os problemas deles, né? Então, um pouco por aí dentro dessa área assim que a gente vai podendo, através da advocacia, ajudar aqueles que nos procuram, né? Os nossos clientes. Eu acho muito interessante você ter tocado nesse ponto da importância de sair do escritório, né? E um cuidado que a gente precisa ter, porque a vida era uma antes da pandemia, a gente estava muito mais nos aeroportos, viajando, estando aqui, estando lá. A pandemia vem, muda a forma de se fazer esse networking, ele fica muito frio, né? De telinha para telinha, você aí no Uhum. conforto do teu escritório, eu aqui no meu, enfim. Sim, E o quanto que as relações elas se formam no olho, né? Não tem sim, como você criar uma confiança com o teu cliente, principalmente se ele está te conhecendo ou se você está começando a conhecer, fazer um primeiro movimento ali de conhecer alguém, né? Seja esse alguém quem for, se não tiver sim. essa troca, né? Eu acho Eu fundamental o brinco, né, offline. Lara, que ninguém vai querer pagar caro honorário sem estando só num vídeo, né? Né? Ele precisa Então, assim, saber que você não é um avatar, né? Que você é, não é um é, bonequinho, né? Que hoje é tão fácil, né? Teve até uns problemas aí que aconteceram com uma sim, liberação de um dinheiro, pois de um eu negócio, vi isso lá. um negócio absurdo. Você fala, meu Deus do céu, onde chegaremos, né? Onde Sim. chegaremos? Pedro, encaminhando já na reta final aqui. A gente falou muito da tua história, do teu hoje, né? Do como que você está atuando. Que você vê do futuro? Como é que você vê a advocacia aí para 2030? Seja ela focada para o teu escritório, nas tuas decisões, das decisões dos sócios. Você já disse que você não deseja crescimento, etc. Mas como é que você vê em termos de habilidade? O que esses sócios vão ter que ter para estar bem Sim, antenados com o tempo, né? Em 2030, por exemplo, né? Botando uma data aí qualquer. sim. Não, eu vejo assim, Lara, o que a gente procura hoje, né, em estruturação, são profissionais que consigam dar respostas com qualidade e agilidade em informações de teses jurídicas, né, ou que tenham características de ter
a capacidade de dar um bom relacionamento aos tribunais, algum despacho que seja relevante, que tenha uma estatura que consiga dar essa resposta, que tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado e que tu não tenhas que esse colega ficar corrigindo o que ele está fazendo o tempo inteiro, porque aí sempre dá aquela impressão, né, Lara, de dar mais trabalho do que solução, né? Então, isso, e sempre aquele medo de não passar uma tarefa que pode vir muito quadrada, que aí a pessoa pode te deixar na mão, né? Então, quando a gente fala de escritórios assim, do que antigamente se chamava escritórios boutique, etc., a gente tem tenta buscar colegas, às vezes, que a gente vai remunerar melhor, né, que esses outros escritórios, dar oportunidade de futuro. Muitos desses escritórios grandes, com colegas muito qualificados, conseguem atrair muitos dos colegas, mas não conseguem dar uma esperança de carreira muito longa, às vezes, assim, eu vejo um pouco assim, colegas muito qualificados, mas sufocados um pouco dentro de estruturas aí que é da vida, mas eles conseguem, acabam, óbvio, os sócios estão ali para poderem ter uma remuneração boa, né? Então, os colegas que estão lá embaixo acabam não conseguindo, e aí a gente acaba trazendo alguns talentos a partir daí, né? E estar bem satisfeitos com isso. Hoje, essas, essas, esses corporates, essas empresas muito grandes, elas têm diminuído um pouco o valor de honorários advocatícios, de uma maneira geral, mesmo das causas estratégicas. Eu acho que tu frequenta muito mais essa conversa, muito mais com colegas, mas eu posso, do que eu converso, do que eu tenho de experiência no escritório, eu posso notar que não é só conosco. Então, às vezes, o colega procurar causas que sejam causas menores, de causas individuais, podem remunerar ele muito melhor do que ele está naquele cliente do sonho, entendeu? Aquele cliente do sonho, às vezes, ele tá todo mundo procurando o cliente do sonho, aí tu chega no cliente do sonho, aí tu tem uma decepção, porque o cara tem 10 propostas para fazer aquele trabalho que tu está te propondo e tem que te adequar, porque às vezes o colega fez uma proposta muito baixa para poder pegar ação, enfim, aí tu conhece um pouco melhor. Então, nesse tema da busca de um sócio, eu estou te passando aqui de maneira geral, e aí tem esse questionamento aqui que está me fazendo refletir bastante sobre 2030, né? E esse futuro. Eu vejo, me questiono muito isso dentro da nossa profissão, e eu tenho esse dever como dirigente institucional, né, de olhar para o futuro, essa é a nossa função. Então, invariavelmente, Lara, nós vamos ter 2 milhões de inscritos no Conselho Federal e na Ordem no Brasil. Primeiro dado que pode ser aí assustador. Eu costumo dizer que a gente tem no Brasil uma nação jurídica, né? Se tu somar os estudantes de direito, os servidores do Poder Judiciário, os advogados, os bacharéis que não entraram na ordem, tem algo em 4 milhões e meio de pessoas É um envolvidas, né? país, é um país. Exatamente. Maior que o Uruguai, talvez, né? Que lidam com as questões jurídicas. Então, muita gente, e aí a gente tem que pensar que em 2030 tu vai ter aí um crescimento, porque os estudantes estão vindo e as autorizações dos cursos de direito é algo irreversível praticamente. Então, então nós conseguimos dar essa resposta para a advocacia, olhando quais estruturas serão necessárias para tu teres um número, né, de advogados e tal, e o que esses colegas que estão iniciando agora e vão vir no futuro podem fazer e nós mesmos que já estamos na nossa profissão para sobreviver de uma maneira digna e aumentar, né? Então, o que nós vamos... Então, aí a gente olha esse tema de inteligência artificial, aí tem essa questão da a doutrina virando um pouco commodity, né? A decisão judicial virando um pouco commodity, mas eu acredito que a palavra é reputação, né? Para o futuro, né? O que vai permanecer do que a gente tem hoje para o futuro? E eu diria que o que agrega valor e o que vai permanecer seria a reputação.
Então, acho que quem apostar em reputação vai estar bem posicionado em 2030, 2040. Então, e aí vai muito daquele colega que queira violar o código de ética, que ele perde muito com reputação, né, de uma maneira geral, e a captação de serviços depende muito de colegas, então toda empresa tem advogados que vão te contratar, alguns serviços são prestados para colegas ou dentro de parcerias, e aquele que não agir com ética e com lealdade com os demais clientes provavelmente vão estar fora. Então, um pouco disso, assim, é óbvio, acho que eu já falei um pouco do que eu penso desse momento, que eu comentei ali, fazendo aquela figura da tríade do apocalipse, né? Um pouco sobre o futuro da nossa profissão, né? E principalmente quais são os nossos desafios a partir daqueles vértices que eu coloquei ali, para que a gente possa não ser engolidos, né? Mas conseguir dentro desses problemas, como é que a gente pode diminuir. O presidente, por exemplo, aqui, Leonardo Lamarca, tem feito um trabalho junto ao Poder Judiciário muito importante, coisas que eu não acreditaria nem que talvez fossem possíveis, como diminuir a morosidade do Poder Judiciário. O presidente Leonardo Lamarca, para se ter uma noção, ele já foi em mais de 100 reuniões na corregedoria, né? Então, a elevação de entrância de comarcas, dando estrutura para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa dar essa resposta efetiva para a advocacia. Então, tem várias coisas que a gente pensa aí, e aí tem, óbvio, o Chico, que é um amigão nosso aí, Musnick, ele colocou agora um podcast no ar, né? O Chico é um entusiasta da arbitragem, né? Mas eu acho que falar em arbitragem de maneira geral, acho que é algo bacana, mas ela tem ela não é algo que tenha capacidade de, digamos assim, escalar, né? Você escalar dentro de um setor de arbitragem ou ele ser algo que chegue a um número grande dentro da população. E aí também queria, Lara, aqui no final também fazer uma situação, né? Que os colegas falam da questão de negociação, eu sou fã de negociação, mas eu acho que o contencioso ele não vai deixar de ser relevante, inclusive quando a gente fala em negociação, né? Então, tu não pode, se você é um bom negociador, você não pode deixar o contencioso de lado, porque você tem que saber usar essas armas. Então, você não pode ser o bobo da história, digamos assim, não vou. Então, acho que o contencioso é algo que faz parte, né? Talvez o trânsito em julgado é óbvio que me incomoda, eu acho que é um desafio da advocacia conseguir dar um olhar para o trânsito em julgado dos processos. A insegurança jurídica é muito grande dentro da sociedade ainda. Mas eu acho que a toada, a caminhada, não acredito em grandes disrupções dentro da nossa profissão. Com todo respeito àqueles colegas que passam o dia de camiseta dizendo que vão revolucionar a advocacia, eu acho que não é Ganhar legal. milhões, né, em É, 3 meses. não, porque para que botar terno hoje, agora nova advocacia, vai todo mundo de bermuda aqui. Aí voltando também, quando tem os problemas da vida real de uma empresa ou das pessoas, os advogados, quem trabalha com seriedade, que é pessoas que se comprometam, né, com a sua profissão e tem um comprometimento pessoal com a sua profissão. Então, eu acho que não acredito nessas grandes disrupções. A advocacia, por mais que a gente esteja usando um meio tecnológico bem mais avançado do tempo que eu me formei, você já é mais para cá, você já pegou o processo, mas de qualquer maneira, comparado com 18, 20 anos para trás, a gente tem uma revolução tecnológica, mas isso não quer dizer que a advocacia perdeu a tradição dela. A gente não pode se distanciar dessa essência, né? Ainda é e será e continuará sendo uma profissão de relacionamento, uma profissão de dar segurança para alguém que está inseguro com relação a algo, né? Um empresário, uma pessoa, enfim, quem quer que seja, né? E o Sim, advogado tem que estar lá tendo menos problemas do que o próprio cliente para que dê essa segurança, então ele tem que estar nesse autorrespeito muito grande para passar isso, né? Isso não pode ser fake news, né? Isso tem que ser real. sim, E,
E eu concordo com você, nada é superior a cuidar do seu conhecimento por várias vias, o Sim, conhecimento de um evento, né? Fazer um network, conversar com um colega, participar de um grupo, trocar uma tese, fazer isso é conhecimento. Ir para o banco da escola também é importante, porque a gente precisa estar sempre com o melhor na nossa cabeça, né? E a reputação, que aí sem é dúvida. inegável que isso segura qualquer carreira. Pode vir É, pandemia, pode vir a terceira é, pandemia, a oitava guerra mundial, não interessa. Se você é. tiver conhecimento, se você tiver reputação e esse cuidado com a tua profissão, você supera todas essas dificuldades, né? Agora, Lara, eu vou querer devolver o convite para que faça um podcast também, uma entrevista aqui contigo para falar com os colegas aqui do Rio Grande do Sul um pouco também. Com toda alegria, você sabe que o Rio Grande do Sul é minha Eu casa, né? sei, é Eu já verdade. perdi a quantidade de vezes que eu já pisei em solo gaúcho e é sempre muito bom. Tô indo para aí, inclusive, daqui uns dias, né? Daqui umas Ah, é? semaninhas eu tô aí. Então, assim, é Tá bom, sempre muito bom. Convite aceito. Só tá marcar. bom, tá bom. Combinado, querida, combinado. Então é isso, Pedro, obrigado. eu que tenho que te agradecer. Que papo bom. Eu acho que a gente conversou sobre várias frentes. Eu acho que isso é tão importante. É aquela história, né? Eu não tô institucionalmente. Não, Sou membro de comissão, mas sim, enfim. Mas essa é uma forma da gente poder levar para quem ouve, para quem está aqui, para quem está nos acompanhando, às vezes está na academia, está no trânsito, assistindo ou ouvindo trazer sim, outros enfoques, né, sobre a profissão, né? E às vezes uma palavra, um insight, uma ideia pode claro, mudar o né? pensamento de alguém, né? Então eu te agradeço imensamente, foi um papo muito Obrigado. bom. E a admiração é recíproca. Acho que a tua participação é inegável dentro do sistema, já com uma trajetória, presidente de comissão nacional e outros pontos, mas também sempre como um porto seguro para presidentes seccionais de todo o país, para trocar conhecimento, saber que pode contar contigo aí nas grandes decisões. Sempre. Eu digo que eu sou um soldado da OAB. A OAB precisou, estamos lá, vamos ajudar, vamos, né? O que eu tenho para dar, que é o meu É isso conhecimento, aí. está sempre à disposição. Valeu, então, Lara. Valeu, Então eu fico obrigado. esperando a tua data, a gente vai se Tá encontrar bom, de a gente novo. combina. E Tá bom. obrigada mais uma vez. Obrigado, eu que te agradeço, querido. Obrigado mesmo. Valeu. Um Até mais. beijo. Beijo, tchau, tchau. Que conversa boa com o Pedro. Quantos assuntos, né? Quantos insights a gente pode ter quando a gente conversa com alguém que tem visões um pouco diferentes das nossas, mais aprofundadas sobre alguns temas. Então é isso. Só deixando um recado para você se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Aproveita e já manda esse vídeo ou esse áudio para um colega advogado ouvir também, que pode ser útil. E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser trazer seus comentários, fazendo aí suas ponderações sobre sociedade de advogados e a vida de sócios, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e especialmente do nosso convidado Pedro Alfonsin, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio, então acompanhe os nossos próximos programas para não perder nada. Um grande abraço.